Eu nunca pensei que chegaria o momento que eu abriria a câmera pra dizer isso, mas chegou. Eu acho que eu preciso de Monster Romance. Oi, eu sou a Gabi Ameto, escritora de fantasia e uma leitora sempre tentando voltar a ser voraz e falhando todas as vezes. E hoje é aquele papo de escritora onde eu venho aqui falar alguma coisa nesse mundo literário que está me incomodando, e dessa vez é um tema um pouquinho polêmico, porque, gente, esse subgênero, ele é repleto de polêmica, que é o Monster Romance. Antes que vocês falem, é porque todo mundo está atacando e você vai sair dele? Não. Ele literalmente é atacado sempre. A todo momento que lembram da existência do Monster Romance, ele é atacado. Mas a questão é que já faz muito tempo, tem listas de vídeos que eu quero gravar que eu sempre acabo enrolando, ignorem o barulho do meu ventilador velho. Mas existem coisas nas histórias que estavam me incomodando, que eu queria gravar vídeo sobre, mas eu sempre acabava protelando. Que é o quê? História fraca. Clímax resolvido em parágrafos. Escritoras de romance que magicamente começaram a escrever fantasia e tem Monster Romance. E recentemente, o mais bizarro de todos, eu cansei do hot pelo hot. E eu tava com esse sentimento, eu ainda não tinha partido o martelo, porque, gente, eu gosto de Monster Romance. E eu tenho uma coisa muito importante sobre mim, gente. Eu tenho queda por capa bizarra. Eu sei, a capa foi feita pra me atrair. Eu sou atraída, tipo uma mariposa. Ela sabe que aquela luz vai matar ela, mas ela voa em direção. Eu sou mariposa. Vi uma capa, falei, vou ler Hotzão Estranho. E foi ali que eu percebi que eu não tava mais afim. E aí eu dei mais uma chance pra outro livro e eu percebi que eu não tava afim. São dois livros que vão sair no quadro novo chamado Dissecando, que é o momento que a gente vai dissecar livros pra aprender com eles. Mas, gente, eu tava com esse sentimento, eu falei, caramba, cansei de Monster Romance. Chega esse momento pra todos, né, cansar de um subgênero. Porque eu tava lendo bastante, então faz sentido cansar dele, correto? Correto. Até que lançou o novo livro da Regina Bell, que é destinada ao lobisomem. Eu gostei, mas de fato eu percebi que meu gosto, ele deu uma mudada. Vamos começar a falar tópicos menos polêmicos, que é o quê? O hot pelo hot. Se não tem uma construção foda antes da cena, eu pulo. Se a história estiver interessante e eles pararem, tipo, oh meu Deus, tem uma guerra a caminho, vai acontecer tiro, porrada e bom. Mas essa noite nós vamos nos armar ardentemente, sem aquela vulnerabilidade do medo, sabe? É só o hot pelo hot, eu vou falar, quero guerra. Porque foi uma coisa que aconteceu e destinada ao lobisomem. Pô, a história é muito boa. Eu li o primeiro hot, que é o momento, sabe? Que os dois se entregam, que eles se mostram vulneráveis, eles falam sobre seus sentimentos. É um momento de entrega, é uma evolução romântica, fofo, sexy, com sentido. É um vídeo que eu gravei antes. Vocês vão saber quando vocês assistirem. E o resto eu só pulei, gente, porque, pô, é o casal, mas era... Eu sinto, porque eu faço isso também, eu faço que tem um momento do casal e depois tem que ter hot, né? Eu acho que o único livro que eu não fiz isso foi o Princesa Livro 1. Porque os dois momentos de hot são um momento de descoberta para a personagem. Então tem um grande impacto. Mas tem outros livros que eu virei e falei, eu tenho que encaixar um hot. Alguns talvez eu diminua os meus, vou assumir pra vocês. Porque eu sei que eu vou falar de novo, mas eu enjoei. Eu não tinha notado, mas eu já estava fazendo isso em outros livros da Regina Bell. Esqueci o nome da... Crônicas da Veridiana. Eu queria saber a história, de repente não hot. Ai, meu Deus, hot. História, política e... Ai, outro hot. Era assim, eu lia o primeiro do casal, que é o mais importante, é o mais simbólico, e depois eu só pulava pela história. Problemática eu sei, mas é o que eu tô sentindo, sabe? Eu tô dizendo isso usando o Monster Romance, porque o Monster Romance é o que eu mais leio. E geralmente é o que tem mais. Porque eu vou citar um exemplo, porque eu acho que eu vou reler Quarta Asa, porque meu namorado vai ler. Então, eu quero estar a história fresca. Eu sei que tem algumas cenas. Ou é uma, duas. Não são muitas. Então, tipo assim, história foda, história foda, história foda, história foda. Finalmente eles se juntam. História foda, história foda, história foda, história foda. Aí eles ficam juntos. Não é tipo, história, história, momento hot, história, história, parou. Hot. História, história, história. Hot. Sabe, muito. Eu tô virando uma velha conservadora. Ainda não. Não, eu só cansei do hot pelo hot. Eu ainda curto hot. Mas, gente, não é só isso que tá me incomodando. Honestamente, dos males, esse é o menor, porque um bom hotzinho acabou virando
meio que tradição nos livros hoje em dia. Ah, eu sei que alguns não têm, mas a maioria, vamos falar a verdade, tem. E é usado para vender. Eu gosto de ler? Gosto de ler. Gosto de ler muito em um livro só? Recentemente descobri que não. Então os meus ainda vão continuar tendo, mas... Eu ia falar que não vão ter muito, mas os meus nunca tiveram muitos. Se tiver 3 cenas é muito. Mas os próximos tópicos eu acho que eles são um pouco mais sensíveis, porque uma das coisas que eu cansei, e essa eu cansei muito antes, mas eu insisti em ler, porque eu sou uma pessoa curiosa, lembra a mariposa atraída pela capa esquisita? São histórias fracas. Histórias que dá pra perceber que essa pessoa, ela não tá acostumada em escrever fantasia. Porque escrever fantasia é muito diferente do que escrever um romance contemporâneo nos dias de hoje. Porque nos dias de hoje eu não preciso ambientar o mundo. É o mundo, é o nosso mundo, acabou. Eu preciso fazer o quê? Onde é e como é. O mundo de fantasia, você tem que apresentar o mundo, você tem que apresentar as pessoas, você tem que apresentar a lore. E o principal, você tem que criar tudo isso. Então, muitos livros que eu estava lendo, o que eu vi? Construção de mundo fraquinho, criaturas fraquinhas. É tipo assim, aquele tipo de pessoa que, desculpa gente, eu sinto que ela tá fazendo pelo hype. Não vou citar autoras, mas ontem mesmo eu vi uma capa, eu cansei, mas eu ainda sou uma mariposa, mas uma mariposa consciente, que eu falei, olha essa capa, não! Mas aí eu reparei na autora, e eu já tinha lido um livro dessa autora, muito legal, por sinal. E aí eu entrei, e era tipo assim, esse aqui, Monster Romance, 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 romance com lobo, romance, romance, romance. Ou seja, ela tá se descobrindo nesse novo gênero ou ela tá escrevendo pelo hype? E não é errado escrever pelo hype, eu nunca vou dizer isso. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho o direito de cansar do hype também. E a leitora que lê muito livro de fantasia, dá pra sentir quando a pessoa que tá escrevendo não consome muito esse gênero. Porque ela é uma fantasia mais fraca. E tem, assim, fantasia fraca eu até aceito, porque Brandon Sanderson disse, uma boa história salva o mundo fraco, mas o mundo incrível nunca salvará uma história fraca. Parafraseei, não lembro exatamente como era, mas é a ideia. Uma coisa que me irrita muito, que muito livro faz, é que é assim, gente, vocês mostram qual é o conflito, o vilão principal, o perigo é gigantesco, ele é um ser perigoso, ele está atazanando a todos no livro, caos, ninguém consegue vencê-lo. E aí, finalmente, chega o confronto final. E ele é resolvido em parágrafos. Não é um capítulo, é parágrafos. Teve 2 casos, que eu não vou citar o nome porque eu não lembro. Que um era uma menina que ela fugiu porque o tio era um bruxo poderoso. Nossa, gente, ele azaralhou o livro inteiro. Era todo momento como esse homem é poderoso, perigoso. Assim que ele vê ela, ele vai matar ela. Ela tocou nele, sugou a magia, acabou. Imagina a minha cara lendo isso. Eu vou citar outro exemplo, que esse também uma criatura, um feiticeiro, um ser que ninguém sabe o que é, tá fazendo magias extremamente poderosas, perigosas, tá azaralhando aquela cidade, super perigoso, um monte de gente já morreu. Finalmente, confronto final com o mocinho. Ele vai lá e resolve com uma mordida na jugular. Vou pegar um exemplo, tá? Eu considero Quarta Asa uma história farofa. O que é uma história farofa, Gabriele? Vocês me perguntam. É aquela história que ela não é maravilhosa, ela tem um monte de furinho. Furos não grandes o suficiente para ser um problema, mas furinhos o suficiente para falar, não é muito boa. Eu tô falando só do primeiro livro. Mas o confronto final, uma guerra entre dragões e Wilderness Rivers, eu não sei falar o nome, capítulos e capítulos de luta, tem morte, tem muita coisa. Você entendeu a diferença? Toca, morreu, luta, 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 sacrifícios. Eu gosto muito de fantasia, como vocês podem notar. E a grande questão, gente, o meu problema, tá? Não é exatamente ser conflitos facilmente resolvidos. Porque existem livros onde o conflito principal é facilmente resolvido. Eu tenho um livro que é Casei com uma merchant da Regina Bell. E o conflito que eles precisam resolver é encontrar o que está causando doença nas criaturas que eles estão cuidando. Tem uma lutinha simples e eles descobrem qual é esse problema e outras pessoas resolvem isso. Ou seja, é um conflito resolvido facilmente, sem grandes batalhas. Mas não foi prometido batalhas, entendem o que eu quero dizer? O problema é
Encontre o que tá dando doença. Eles encontraram, a resolução fica para outras pessoas. Nessa mesma série que é Casei com uma Mariposa, existe uma criatura debaixo da terra que eles precisam lutar. Então tem capítulos e capítulos de luta contra essa criatura, porque eles precisam vencer. E aí é uma coisa grandiosa, porque o clímax, o confronto que precisa acontecer é grandioso. Então, o meu problema não é esse clímax fraco, é porque o confronto que precisava era ser forte, entendeu? Construir uma coisa muito perigosa para ser resolvida facilmente. Se fosse uma coisa básica, e fosse resolvido de forma básica, eu não ia estar reclamando. Por quê? Equilíbrio. Muito perigo, resolução baixa. E sabe o que é pior, gente? Porque antes, né, como eu estava na fase mais do hot, eu não me importava. Tudo bem se a história é fraca, porque o hot é legal. Mas agora que eu cansei, não tem nada nessas histórias, entendeu? E isso foi uma coisa que eu demorei um pouco pra ver. Eu quero histórias. Isso vai soar muito besta, tá? Que tem histórias. Vou pegar o livro da Regina Bell, Agência Prime. Agência Prime é uma série que ela extrapola o meu limite. São monstros muito monstruosos. Eu geralmente gosto de uma pegada mais humana. Mas a história deles é tão foda, tão foda, tão foda, que eu não ligo. E outra, se fossem humanos e não tivesse... Se fosse, tipo assim, humanos... e não tivesse hot, ainda seria uma história incrível, maravilhosa. Então eu pego essas histórias novas que estão surgindo aos montes, se você tira o monster dele e o hot, não tem nada. E vocês podem dizer que, pô, mas tem muitos livros bons. Com certeza deve ter livros incríveis, mas os que chegaram a mim não são, entendeu? Isso quer dizer que eu nunca mais vou ler um Monster Romance na minha vida? Não, eu gosto de ler ainda. Eu entendo que eu gosto do Monster Romance. Eu cansei de todas as histórias que estão indo pelo hype. Ainda tem capas que chamam a atenção? Sim, e algumas eu vou ceder e outras não. Eu acho que agora eu quero focar em histórias que tenham mais história. E isso é muito babaca de ser dito, eu sei. Porque, por exemplo, eu amo a história da Regina Bell e da Thaís Lopes, pra gente só não falar de uma autora gringa. Thaís Lopes escreve romances, monsters, sem monstros, aliens, incríveis. Nossa, incríveis é bom, né? Com E. Ah, escritora. Uma coisa que o Paul Hatz falou, e eu vou ter que concordar com ele, eu acho que eu preciso diversificar um pouco a minha leitura, e eu não tô falando só do Monster. Eu estou muito focada em fantasia. Pra vocês terem noção, nesse ano, por mais que eu não li muitos livros, eu li um romance contemporâneo e um romance de época. Então, o resto foi tudo fantasia, e a maioria foi Monster. Então, eu acho que o próximo ano, o próximo ano não, né? Gabi, tá saindo de 2026. Nesse ano, eu quero tentar ler mais livros diferentes, não só fantasia. E nunca Dark Romance, esse canal é totalmente contra Dark Romance. Mas eu quero ler mais romance contemporâneo, eu quero ler mais romance de época, eu quero tentar ler um pouco de mistério, que eu gosto muito. Eu esqueço o quanto eu gosto de livro que tem assassinato, mistério, investigação. Eu esqueço disso. Eu amo fantasia. Sim, é o meu gênero favorito, mas isso não significa que eu tenho que apagar todos o resto, porque eu acho que isso pode ter sido até um dos motivos que eu não tô produzindo tanto, que eu não tô tendo ideia. Porque eu acho que as minhas inspirações, elas estão focadas muito no mesmo. Porque a inspiração, gente, a gente tira de todo lugar. Vivendo, consumindo. E quanto mais coisa diferente a gente tem, mais repertório a gente tem, entendeu? Então, eu preciso ler mais. E agora, falando como escritora, tá, gente? E, nossa, eu vou ser muito hipócrita nesse vídeo. Eu tô escrevendo Monster Romance, tá? Finalmente. São 5 livros, 6 contar o spin-off, prequel, que ele vem antes. E, gente, eu estou fascinada com o mundo que eu criei, com a mitologia, com as criaturas. Não vai ser um monster muito monster, porque eu não gosto. Vai ser uma coisa mais puxada para o humano, com algumas características diferentes. É esse ponto, sabe? Eu gosto do gênero, eu estou enfadada dele, mas ao mesmo tempo eu ainda gosto, tá? Eu vou escrever livros sobre ele. Mas isso não significa que agora eu vou diminuir um pouco as minhas leituras e ser um pouco mais... E, por favor, gente, não me ataquem, tá? Eu não tô jogando Monster Romance. Todo gênero vai ter livros maravilhosos, livros mais ou menos e uns livros que não presta. Mas acredito que eu tô me deparando com muito livro mais ou menos e tá tudo bem, a gente cresce, a gente amadurece, nossos gostos mudam. Eu ainda gosto de Monster Romance, mas talvez eu tenha ficado um pouquinho criteriosa. Se você não quer perder nenhum dos vídeos, gente, já se inscreve no canal, tá bom? Deixa o gostei que me ajuda bastante.
Compartilhe esse vídeo ou outros aqui do canal com seus amigos. Novamente, não me xinguem, mas se vocês quiserem opinar, concordar, discordar de mim, sintam-se livres aqui no comentário, desde que seja com respeito. Vai seguir nas minhas redes sociais e consumir os meus livros que estão todos aqui na descrição. Temos livro físico, temos em e-book na Amazon e temos disponível pelo Kindle Unlimited. Até o próximo vídeo. Tchau!